Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 14 de julho de 2022. Pessoal, eu não tenho a menor dúvida de que a política é uma das atividades humanas de maior dinâmica e maior capacidade de mutação constante. Já fiz referência aqui em outro vídeo a uma frase do falecido político Magalhães Pinto, que dizia que política é como a nuvem. A gente olha, está de um jeito, olha de novo, está de outro jeito. Há poucas semanas atrás eu comentava aqui no canal a bateção de cabeça na coordenação da campanha do presidente Bolsonaro, na comunicação da campanha, as divergências entre o marqueteiro do PL e o Carlos Bolsonaro, a falta de rumos, aquela dúvida se era melhor ter uma mulher ou melhor ter um general. E eu fiz um vídeo aqui no canal. Já fiz de novo referência a esse vídeo esses dias aqui. O título era Paulo Guedes, o melhor marqueteiro do governo, dizendo que o governo tinha que focar na economia e a campanha do presidente Bolsonaro tinha que focar na economia. E agora, o que está acontecendo? O governo agiu, se reposicionou no tabuleiro e as notícias econômicas, Deus ajuda quem se ajuda, apontam para um horizonte alvissareiro, otimista para o Brasil. E não estou falando do horizonte de longo prazo, é do horizonte de curto prazo mesmo, já com impacto na campanha eleitoral. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Pessoal, as Big Techs de mídias sociais estão derrubando o alcance dos conteúdos da direita conservadora. No caso aqui do canal, em relação ao período anterior da conjuntura, houve uma queda da minha audiência e com a queda da audiência cai a receita, né? Aqui é que nem a quitanda, a gente tem que botar a barriga no balcão e abrir 24 horas para ficar vendendo. Mas a clientela vem se a publicidade chega na clientela. Então, se a mídia social não distribui os meus vídeos, as pessoas não ficam sabendo. Isso derruba a publicidade do Google e derruba as doações do Pix. Então, se você que continua aqui assistindo, marcou o coraçãozinho lá, aperta o sininho para ser lembrado, puder dar uma mão e pingar o seu Pix mensal aqui para manter a receita do canal equilibrada, eu agradeço. Vamos lá, gente. Qual é a última e mais recente boa notícia no fronte econômico? O preço do petróleo está caindo no mercado internacional, caiu entre 4% e 6% nos últimos dias, mas a perspectiva de médio prazo é que ele possa cair de cerca de $100 o barril para $65 o barril. Ou seja, é uma projeção de queda acentuada do petróleo e a causa disso é a perspectiva de recessão na Europa, nos Estados Unidos e o desaquecimento da economia chinesa. A China continua produzindo lockdowns localizados e quando ela faz um lockdown numa região, numa macro-região do território chinês, muitas vezes ela fecha fábricas, fecha portos e, consequentemente, dado o impacto, a relação da economia chinesa com a economia mundial, isso provoca recessão no mundo inteiro, ou pelo menos impulsiona uma recessão que também tem causas próprias decorrentes do fechamento da economia na pandemia. Inflação, recessão, é o que está acontecendo no mundo inteiro e o Brasil está na contramão. As perspectivas do Brasil são únicas no mundo, o Brasil está com a melhor gestão econômica no mundo, o ministro Paulo Guedes merece um prêmio Nobel. O mundo deveria copiar o Brasil. Eu vinha falando aqui em outros momentos, com base, né, no discurso até do ministro Paulo Guedes, das perspectivas de futuro que o Brasil tem para 2023, 2024, 2025 e assim por diante, decorrente da revolução na infraestrutura que foi feita, da política econômica, das reformas econômicas que o Brasil fez, né, da independência do Banco Central, da reforma da Previdência, da Lei da Liberdade Econômica, do marco do saneamento, do marco das ferrovias, enfim, da reforma dos portos, dos aeroportos, das rodovias, das ferrovias do país, um conjunto
de reformas econômicas que destravou a economia. Então, no momento em que o mundo vai entrar em recessão, o Brasil está com positivas perspectivas de crescimento, muito otimistas. O crescimento do PIB este ano já está sendo aumentado de 2% para quase 3% por algumas consultorias econômicas. Não é o ideal, mas é excelente num contexto em que o mundo está entrando em recessão. E o governo não ficou parado. A gente estava com uma ameaça forte de inflação e o governo brasileiro foi o primeiro governo do mundo a reagir à inflação, até porque o brasileiro já é vacinado com as experiências de hiperinflação do passado. O Banco Central do Brasil reagiu primeiro e a partir desse mês os números já comprovam a queda acentuada da inflação. Mesmo assim, as avaliações eram de que a queda seria insuficiente para criar um ambiente econômico favorável à reeleição do presidente Bolsonaro. O que fez o presidente Bolsonaro? Mudou o presidente da Petrobras, está mudando o conselho de administração da Petrobras e aprovou o ICMS de 17% dos combustíveis. O primeiro grande impacto na inflação é isso: combustíveis, energia, telecomunicações e gás de cozinha devem ter o seu ICMS reduzido para 17%. Como os governadores são de oposição, eles estão reagindo na tentativa de atrasar o impacto econômico positivo. Eles querem ver o presidente Bolsonaro derrotado. Então, alguns estados baixaram o ICMS primeiro, mas São Paulo, por exemplo, em vez de baixar para 17, baixou para 18. Já uns 20 estados baixaram, alguns inventaram que tem que ter lei aprovada na Assembleia Legislativa para baixar, pretexto para retardar, não precisa, a lei está aprovada, é só baixar. Nenhum deles ainda baixou o ICMS de energia, recém vão baixar o da energia, ainda falta baixar o do gás de cozinha e o da eletricidade, né? Da energia, das telecomunicações e do gás de cozinha. Então, o que está acontecendo de fato com a economia? Há uma consequência imediata aqui. Primeiro baixa a gasolina, depois vai baixar a energia e o presidente Bolsonaro está importando o diesel da Rússia, o diesel ainda está resistindo até num preço mais alto, deve cair também. E telecomunicações e o gás de cozinha. Os governadores deveriam baixar imediatamente todo o ICMS da gasolina, do óleo diesel, do gás de cozinha, da energia e das telecomunicações. Mas não importa, a pressão está funcionando, eles estão baixando e as pessoas já estão vendo em alguns estados do Brasil gasolina a 5,50, 5,40, diesel, ou etanol, perdão, a 4,40 e com a chegada do diesel russo no intervalo de 30 a 60 dias, portanto, em tempo de impactar o período eleitoral, a queda do diesel será mais acentuada. E Deus ajuda a quem se ajuda, como o governo fez todo esse esforço. E isto está produzindo uma percepção na opinião pública. Veio a notícia da queda do petróleo no mercado internacional. Por que essa notícia é muito importante? Primeiro, porque a queda é acentuada. E segundo, por causa das regras de definição de preço da Petrobras. Ou seja, a Petrobras não pode mudar simplesmente porque o presidente quer. Então o presidente trocou de novo o presidente da Petrobras, está trocando todo o conselho de administração, vai ter que mudar a regra da paridade do petróleo brasileiro com o petróleo internacional, mas agora a regra da paridade nos favorece. Porque se o preço do petróleo está caindo no mercado internacional, a Petrobras terá que baixar o preço do petróleo no Brasil. A Petrobras e as refinarias privatizadas e as distribuidoras privadas de combustíveis. Então nós temos uma perspectiva duradoura, porque a queda do preço do petróleo corresponde ao problema da recessão na Europa e nos Estados Unidos, de que o petróleo vai cair cada vez mais gradativamente, talvez até $65 o barril,
que é uma queda muito significativa, que permitirá à Petrobras baixar o preço dos combustíveis e mantê-lo baixo. Então, o preço dos combustíveis sofreu um impacto da redução do ICMS, ainda tem o que vir, né? Os restos dos governadores têm que baixar, e vai sofrer o impacto da queda do dólar. E com a queda do preço dos combustíveis, da energia e das telecomunicações, caem os outros preços da economia, porque combustível é frete. Reduz o preço, o custo do frete, reduzem-se os custos e os preços de toda a cadeia produtiva da economia, ou pelo menos de grande parte dela. Tá? Ainda temos um problema aí de oscilação do dólar, em função do mercado internacional, da instabilidade provocada pela perspectiva de recessão no exterior, mas o cenário econômico que se avizinha é muito otimista. E eu volto a defender aqui que esse deve ser o mote da campanha do presidente Bolsonaro. Eu sei que os vídeos que eu fiz aqui tratando desse assunto já circularam no GSI, já chegaram no General Braga Neto, já chegaram em gente lá no entorno do presidente Bolsonaro. Não sei se chegou no presidente Bolsonaro, no Flávio Bolsonaro, que é coordenador da campanha do presidente, no Carlos Bolsonaro, mas eu defendo insistentemente que o mote da campanha do presidente Bolsonaro deve ser a economia. Vejam que irônico aquilo que eu dizia, que a política é uma atividade dinâmica e mutante. Porque há poucas semanas atrás, o PT tinha definido a sua estratégia. Enquadraram o Lula, para quem se lembra dos vídeos que eu fiz aqui, e iam focar o discurso do Lula em duas questões. Acusar o Bolsonaro de antidemocrático, de autoritário, nenhuma novidade, e atacar a questão da inflação e dos preços. Só que agora que o governo atacou o problema da inflação e dos preços, que os preços estão caindo e vão cair mais, o PT perdeu o discurso. Agora o discurso da economia nos interessa. E a economia é a principal preocupação do povo brasileiro. Eu já disse, não me canso de repetir aqui, o povo vota sempre em quem pode lhe garantir de forma convincente um futuro melhor. O governo do presidente Bolsonaro, através das reformas econômicas feitas, garantiu um futuro melhor para o Brasil. Se a gente seguir nesse rumo, aprofundando as reformas no próximo governo, nós vamos parar de ter voo de galinha e vamos ter um voo estável em velocidade de cruzeiro rumo ao futuro. Mas a grande novidade é que este conjunto de medidas econômicas, a queda do ICMS, energia, combustíveis, telecomunicações e gás de cozinha, a queda do preço do petróleo, a aprovação do Auxílio Brasil de R$400 para R$600, injetando dinheiro na economia, principalmente nos municípios pobres do Nordeste. Esse dinheiro cai no bolso do consumidor e vai girar o mercadinho da esquina, a quitanda, a venda, bota a economia para girar, o comerciante lá vai lá e contrata um balconista novo, isso gera impostos para o município, para o estado, para a União. É um ciclo virtuoso na economia que está começando. A minha grande preocupação era esse gap que existia entre o momento presente e o futuro melhor. Só que as medidas econômicas do governo produziram um efeito de futuro melhor imediato. Isso é dinheiro no bolso do povo, gente. Não estou falando só do Auxílio Brasil de 400 para 600. Quer dizer, no momento em que você baixa o preço dos combustíveis, da energia, das telecomunicações, e que isto baixa o preço dos alimentos, dos remédios, dos outros produtos na economia, isso significa o quê? Mais dinheiro no bolso do consumidor. E isto produz otimismo. Isso produz perspectiva de futuro. Isso torna o povo simpático ao governo do presidente Bolsonaro. Eu quero lembrar vocês aqui o que aconteceu no Brasil quando implantaram o Plano Real. A situação não é exatamente a mesma. Quer dizer, os caras equipararam o real ao dólar
e acabaram com a inflação de um dia para outro, mas naquela época era uma hiperinflação. Né? Era coisa que nem a Argentina, 10%, 20%, 30%, 40% ao mês, 8.000% ao ano. Então, quando aquela queda acentuada da inflação aconteceu, a gente saiu de 40 por mês para 12, para 7, para 0, assim, nos meses que antecederam a eleição, houve uma euforia de consumo. E o Fernando Henrique se elegeu em primeiro turno. Dinheiro no bolso do consumidor. Óbvio que as proporções agora são outras. Né? O que o governo acabou de fazer não tem um impacto daquela dimensão, mas é uma queda acentuada da inflação e de produtos de consumo imediato das pessoas, combustível, energia, conta de telefone. Isso impacta a cadeia de preço da economia, como eu disse. Então, senhores responsáveis pela coordenação política e pela comunicação do presidente Bolsonaro, não tem que bater cabeça. É isso que precisa ir para a televisão. É isso que precisa vir para a internet. O presidente Bolsonaro se apresentar como o pai dessa criança. Não é um futuro melhor lá na frente, o futuro melhor já começou. Está começando agora. E o melhor de tudo, estamos a menos de 90 dias para a eleição e a perspectiva do impacto dessas medidas econômicas é gradativamente melhor, tanto mais quanto mais a eleição se aproxima. Menos inflação, preços baixos, mais dinheiro no bolso do povo e urnas sorrindo para o presidente Bolsonaro, se Deus quiser. Meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal. Lembre-se que a doação mensal de vocês é muito importante para que eu consiga continuar mantendo as informações e análises independentes que eu entrego aqui diariamente já há mais de 2 anos. Passando a vinheta do vídeo aí, abre o aplicativo do seu banco e pinga o seu Pix, ok? Obrigado a você que já doou, obrigado a você que vai doar. Amanhã tem mais.